Hola a todos, vamos a dar início ao módulo 4, que tratará de máquinas térmicas, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Vamos iniciar introduzindo o conceito de máquina térmica e descrevendo o funcionamento destas máquinas. Isso vai ser útil para introduzir uma primeira versão da segunda lei da termodinâmica. Bom, o que são máquinas térmicas? Essencialmente, uma máquina térmica é um dispositivo ou um aparelho que absorve uma certa quantidade de calor e converte parte desse calor em trabalho útil que pode ser utilizado para diferentes aplicações. Mas a essência de uma máquina térmica é converter calor em trabalho. Então, aqui está a definição. Uma máquina térmica recebe energia por calor e operando em um ciclo, operando de maneira cíclica, expele uma fração dessa energia por meio de trabalho. O resultado líquido é converter calor em trabalho. Vamos ver que não todo o calor pode ser convertido em trabalho, apenas uma parte. Bom, um exemplo. Um exemplo disso está no slide de apresentação aqui. Nós temos aqui a central nuclear de Angra dos Reis. Vamos ver mais adiante que isto é uma máquina térmica, né? E aqui como exemplo estou colocando também uma usina termoelétrica, é a usina termoelétrica de Piratininga, que está aqui no estado de São Paulo. Então, como que funciona uma usina termoelétrica? Funciona como uma máquina térmica. Tem um certo combustível que vai ser queimado e vai produzir calor. A energia resultante vai ser utilizada para converter água em vapor. Então tem algum combustível como gás natural, petróleo ou carvão, né? E isso, o calor liberado por essa combustão é utilizado para converter água em vapor. Esse vapor vai ser direcionado para uma turbina e vai colocar a turbina em rotação. E a energia mecânica associada a essa rotação depois é usada para acionar um gerador elétrico. Então, o resultado de todo esse processo é que o calor gerado, ou parte do calor gerado pela queima do combustível, vai ser convertida em trabalho. Então, a partir deste exemplo, a gente vê algumas características gerais das máquinas térmicas, né? Toda máquina térmica utiliza alguma substância que é denominada substância de trabalho, que vai realizar um processo cíclico. E nesse ciclo nós temos alguns passos que são sempre os mesmos, né? Em primeiro lugar, a substância de trabalho absorve energia na forma de calor de um reservatório de energia em alta temperatura. Então, absorve calor, por exemplo, da queima de um combustível, né? Parte da energia absorvida pela substância de trabalho é convertida em trabalho pela máquina térmica. E tem uma outra parte dessa energia absorvida que vai ser expelida para fora da máquina, né? Para um reservatório a uma temperatura mais baixa, né? Essa parte da energia é desperdiçada. Isso se desperdiça, né? Porque a gente precisa voltar no estado inicial para o estado termodinâmico inicial. A máquina precisa voltar para esse estado inicial para reiniciar o ciclo novamente, né? Vamos apresentar um outro exemplo. Este exemplo é uma máquina de vapor, né? Aliás, todo o estudo e a investigação das máquinas térmicas se iniciou no século XIX, na época da Revolução Industrial, no intuito de aperfeiçoar as máquinas de vapor. Então, a máquina de vapor usa como substância de trabalho a água, né? Então, tem uma caldeira, por exemplo, uma locomotiva
de vapor, de um trem a vapor, né? Tem uma caldeira, normalmente o combustível antigamente nesses trens era simplesmente carvão, né? A queima do carvão faz com que a água absorva esse calor e se evapore. O vapor produzido vai realizar trabalho expandindo-se contra um pistão. A expansão do pistão vai realizar trabalho, né, que é o que permite a locomotiva e o trem, que a locomotiva e o trem se movimentem, e depois esse vapor vai ser esfriado, vai esfriar, e a água líquida volta para a caldeira e o ciclo se repete. Então temos os ingredientes indicados aqui na descrição geral da máquina térmica. Nesta figura que está aqui do lado direito, temos uma representação esquemática e bastante geral do funcionamento de uma máquina térmica. A máquina térmica está representada aqui por este círculo. Temos um reservatório quente a uma certa temperatura que vamos denominar TQ, né? O subíndice Q indica quente, então é o reservatório de alta temperatura. E a máquina térmica absorve uma certa quantidade de calor, que vamos chamar de Q sub Q, com subíndice Q, que seria a energia que entra na máquina. Aqui, né? Utilizando essa energia que entra, a máquina térmica converte parte dessa energia em trabalho, que vamos chamar de W máquina. E uma outra parte sai da máquina para um reservatório frio, né, que absorve esse calor, e dessa maneira a máquina volta no estado inicial e se inicia novamente o ciclo de absorção, produção de trabalho e energia saindo da máquina, né? Então isso está indicado aqui. O motor absorve esta quantidade de energia, Q sub Q, do reservatório quente. A máquina vai realizar trabalho. Então esse trabalho Wmax é o trabalho realizado pela máquina. Normalmente, na lei da termodinâmica que estamos usando em módulos anteriores, utilizamos a grandeza W, que é o trabalho realizado sobre o sistema. Então, nesse caso, temos que lembrar que o trabalho realizado sobre o sistema é o negativo do trabalho realizado pelo sistema. Então, vamos colocar que isto é menos o W realizado pela máquina. E finalmente temos uma quantidade de calor QF, em módulo, né, módulo de QF, que está sendo entregue ou fornecida para o reservatório frio, a uma temperatura menor, que vamos chamar de T fria. Então, para simplificar a notação, vamos chamar isto de T quente, isto de T frio, isto de calor quente e isto de calor frio. Agora vamos usar a primeira lei da termodinâmica para entender como se relacionam estas energias que estão aqui, estes calores e este trabalho. A substância de trabalho passa por um ciclo, né? Ela parte de um estado, sofre uma série de transformações e volta no estado inicial para que o ciclo seja realizado novamente. Então, a variação de energia interna em um ciclo é zero, porque a energia interna é uma função de estado e estamos retornando ao estado inicial. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é sempre o calor absorvido no processo, mais o trabalho realizado sobre o sistema nesse processo. O que eu vou fazer aqui é substituir esta grandeza, que é mais o trabalho realizado sobre
o sistema, que seria a máquina, então mais o trabalho realizado sobre a máquina, por menos o trabalho realizado pela máquina. Né? Então isto é sobre a máquina e isto é pela máquina. Por isso a mudança de sinal. Né? E como falamos antes, a variação de energia interna é nula. Então temos que o calor líquido, o total, absorvido pela máquina, menos o trabalho realizado pela máquina, tem que ser igual a zero. Mas agora vemos que o calor total absorvido pela máquina é mais o Q quente, ou mais o módulo de Q quente, que é calor que entra na máquina, menos calor que sai da máquina, que seria o frio, calor frio. Então, menos o calor que sai da máquina. Este sinal menos indica que está saindo, este sinal mais indica que está entrando, e estou colocando os módulos para não ter nenhuma confusão com os sinais. Então, isso está aqui. Sim? Mas, por outro lado, na expressão que está acima, eu mostrei que o calor total é igual ao trabalho realizado pela máquina. Então, nós chegamos, juntando esta equação com esta equação, é imediato mostrar que o trabalho realizado pela máquina é o calor absorvido em módulo do reservatório quente menos o calor em módulo cedido ao reservatório frio. Então, esta relação aqui é uma relação fundamental do funcionamento de máquinas térmicas. Vamos agora introduzir o conceito de eficiência térmica. Como vimos, o objetivo de uma máquina é converter calor em trabalho. Então, uma medida do sucesso da máquina seria ver quanto calor, quanto trabalho eu obtenho para uma certa quantidade de calor fornecida. Quanto maior for o trabalho em relação à quantidade de calor fornecida, melhor será essa máquina, né? Então, nós introduzimos o conceito de eficiência térmica como o quociente entre o que eu quero obter, que é trabalho, dividido a energia que eu devo pagar, né? Porque este calor quente, ele tem a sua origem, por exemplo, na queima de um combustível, na queima de gás natural, na queima de carvão, ou alguma outra substância, né, que produz o calor. E isto aqui é o que eu ganho, né? Então, quanto maior for este número, melhor será a máquina, mais eficiente será, né? Então, isso está resumido aqui. O propósito de qualquer máquina é transformar o máximo possível da energia extraída, que seria o calor quente, em trabalho W máquina. E o sucesso disso é medido pela eficiência térmica E, definida como o trabalho que a máquina realiza por ciclo, que seria a energia que obtemos, dividido a energia que ela absorve na forma de calor em cada ciclo, que é a energia pela qual nós pagamos. Esse seria este quociente. Mas agora nós mostramos, no slide anterior, que o trabalho realizado pela máquina é a diferença entre o calor quente e o calor frio, em módulo. Agora, distribuindo isto no primeiro e no segundo termo
do numerador, temos que a eficiência de uma máquina térmica vai ser 1 menos o quociente entre os módulos do calor frio no numerador e o calor quente no denominador. Claramente o calor frio é sempre menor, o numerador é sempre menor que o denominador. Nós vimos isso na figura anterior. Aqui, este calor quente entra, parte se converte em trabalho e parte vai para o reservatório frio. Então, isto é igual à soma de isto mais isto. É simplesmente conservação de energia. Então, o calor frio vai ser sempre menor que o calor quente, ou, na pior das hipóteses, vai ser igual. Esse seria o caso de uma máquina, a pior máquina de todas, porque se este calor quente que está entrando é igual ao calor frio que sai, então significa que o trabalho realizado foi zero. Então, essa máquina é uma máquina inútil, porque não realiza trabalho. Então, isto me leva à conclusão de que a eficiência de uma máquina é sempre uma grandeza que está entre 0 e 1. Poderia ser igual a 1, poderia ser igual a 0. Vamos ver que o caso quando é igual a 0 porque a máquina é completamente inútil, não realiza nenhum trabalho. E a eficiência, exatamente 1, na verdade vamos ver que é impossível de ser atingida. Então, a eficiência vai ser sempre menor do que 1. E vamos falar sobre isto daqui a pouco. Só como exemplo, um bom motor de automóvel tem uma eficiência de aproximadamente 20%. E os motores diesel têm eficiências que variam entre 35% e 40%. Estamos agora, então, em condições de introduzir uma primeira versão da segunda lei da termodinâmica. Mais adiante, vamos introduzir novos conceitos, em particular o conceito da entropia, e vamos fornecer uma outra formulação da segunda lei da termodinâmica. Mas, por enquanto, vamos enunciar essa segunda lei com os conhecimentos que temos até o momento. As evidências experimentais sugerem fortemente que é impossível construir uma máquina térmica que converta completamente calor em trabalho. Esse é um fato experimental. Ou seja, se observa experimentalmente que é impossível construir uma máquina que tenha eficiência térmica igual a 1, ou, falando em porcentagem, eficiência térmica de 100%. Isto significaria 100% de eficiência, significaria aqui neste diagrama que absorve esta quantidade de calor e converte completamente esse calor em trabalho sem entregar ou ceder nada de calor no reservatório frio. Seria uma máquina que aproveita absolutamente toda a energia que absorve e a converte em trabalho. Então, isso é um fato que experimentalmente não se observa. E esta impossibilidade, então, é o fundamento ou a base para a segunda lei da termodinâmica na formulação que está dada aqui. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo, não produza efeito nenhum além da entrada de calor em um reservatório e a realização de igual quantidade de trabalho. Ou seja, está dizendo que é impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo, converta todo o calor absorvido em trabalho. Então está dizendo que o W produzido pela máquina nunca pode ser igual ao calor quente. Ou, alternativamente, está dizendo que alguma energia QF deve ser rejeitada para o ambiente. Bom, e aqui temos, então, um diagrama
do que seria uma máquina térmica perfeita, que é justamente uma máquina que não pode existir de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Essa máquina perfeita absorveria uma certa quantidade de calor QQ do reservatório quente e convertiria isso completamente em trabalho, sem ceder nada de calor frio à temperatura fria. De acordo com a segunda lei, é impossível construir um motor como esse.